Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico do Evangelho de João, versículo por versículo e capítulo por capítulo. Pegue sua Bíblia e abra no primeiro capítulo do Evangelho de João. Hoje falaremos dos versículos 40 aos 51. O texto começa assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Este relato do primeiro capítulo do Evangelho de João é fascinante e ainda tem a ver com o encontro que comentamos no programa anterior entre Jesus e alguns homens que mais tarde se tornaram seus apóstolos. Dois desses homens eram discípulos de João Batista. João Batista lhes mostrou Jesus. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falava coisas maravilhosas a respeito de Jesus. Eu não sou, insistiu João várias vezes. E ao mesmo tempo anunciou várias vezes: Ele é, falando de Jesus. João Batista deixa claro que ele não era, mas que Cristo é. Você está lembrado disto? Jesus é e Jesus é. Ele se diferenciou de Jesus e disse aos seus discípulos que seguissem Jesus, e foi o que aqueles dois discípulos fizeram. Quando eles começaram a seguir a Jesus, um diálogo se iniciou entre eles. O que vocês querem? Perguntou Jesus. Rabi, onde estás hospedado? Eles perguntaram de volta, ao que Jesus respondeu: Venham e verão. No último programa, lemos este diálogo e comentamos como ele é prático e bem objetivo. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. O relato histórico mostra que eles passaram a viver com Jesus e que morreram por ele por causa do que viram e experimentaram enquanto estavam vivendo com ele, cumprindo o compromisso que assumiram de ir e ver. O versículo 40 nos revela que André estava entre aqueles para quem João Batista apresentou Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André era irmão de Simão e a primeira coisa que fez depois de conhecer Jesus foi contar a seu irmão sobre ele. Quando André encontrou seu irmão Simão, disse-lhe: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. Versículo 41. Neste versículo encontramos mais uma vez a argumentação básica do Evangelho de João, que é: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O apóstolo João revelou que seu propósito ao relatar as evidências miraculosas de Jesus era nos convencer da verdade de que Jesus é o Cristo.
Cristo é uma palavra grega usada no Novo Testamento para se referir a Messias, uma palavra hebraica com o mesmo significado usado no Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e a palavra usada foi Messias. E no Novo Testamento foi escrito em grego e a palavra usada foi Cristo. O fato importante desse versículo é que a primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão, dizer a ele: achamos o Messias! E então levou seu irmão até Jesus. Muitas pessoas dizem que as Escrituras não declaram enfaticamente que Jesus era o Messias. Eu não sei como alguém pode dizer isto. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e o Evangelho de João, em especial, declaram que Jesus era, sim, o Messias. A letra da obra-prima musical, Aleluia, de Handel, foi composta por um simples pastor de uma vila na Alemanha, que, a pedido de Handel, buscou textos na Escritura que falassem que Jesus era o Cristo, o Messias. Se você observar a letra desta música, verá que ela cita textos da Bíblia que vão desde o Gênesis até o Apocalipse, todos eles enfatizando que João compartilha conosco neste Evangelho: Jesus de Nazaré foi e é o Messias, o Cristo, o Filho unigênito de Deus. Depois que Simão foi levado até Jesus, Jesus lhe deu um apelido. Jesus gostava de trocar os nomes das pessoas. Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Este episódio de Jesus com Pedro me fascina. O significado do nome que Jesus escolheu, Cefas ou Pedro, está ligado ao conceito de estabilidade. Em outras palavras, Jesus o chamou de uma pedra e não de pedra fundamental da igreja. O próprio Pedro explicou o mal-entendido. Jesus Cristo, ele sim é a pedra fundamental sobre qual a igreja foi construída. Acho intrigante o fato de Jesus ter trocado o nome de Pedro. Um pouquinho que estudamos sobre a vida deste pescador nos evangelhos e logo percebemos que sua personalidade era caracterizada principalmente pela instabilidade. Ele era um homem instável, sem dúvida alguma. Ele ia do quente ao frio, do agitado ao calmo, do triste ao entusiasmado. Sua vida espiritual era uma montanha russa. Mesmo assim, mesmo sua vida sendo caracterizada pela instabilidade, quando Jesus o encontrou, chamou-o de estabilidade. Jesus chamou-o de o Senhor Pedra. Existe uma lição preciosa para todos nós nesta história. Dizem que as pessoas fazem jus à fama que têm. Como você se refere aos seus filhos? Qual é a fama que você lhes dá? Como você os chama? Como você se refere à sua esposa ou ao seu marido? Se você costuma chamar uma pessoa por exemplo, fracassado, esta pessoa poderá ter a tendência de acabar sendo aquilo que falam dela. Imagine que você possa contribuir também positivamente na vida de uma pessoa. Você pode contribuir para que ela tenha o conceito melhor de si mesma, do seu potencial, e fazer uma diferença na sua vida. Melhor ainda, você pode contribuir para que ela faça diferença para o mundo, para Deus e para Cristo. Jesus mostrou muito claramente que a nossa contribuição pode ser tanto positiva como negativa. Jesus ensinou uma lição muito prática que serve para todos nós, em todos os nossos relacionamentos, mas principalmente para os pais, na criação dos filhos. Se as pessoas têm a tendência de fazer jus ao nome que lhe deram, por que não as chamamos de alguma coisa boa, então? Jesus encontrou aquele homem instável. Instável. E durante 3 anos, Jesus chamou aquele homem de homem estável. E de acordo com o livro de Atos, sabe o que aconteceu? Ele se tornou mesmo uma pessoa estável. O Novo Testamento apresenta 3 Pedros diferentes. O Pedro apresentado nos evangelhos é uma montanha russa espiritual. O segundo Pedro é o do livro de Atos, um Pedro mudado, diferente do Pedro dos evangelhos. Se fôssemos fazer um gráfico da vida de Pedro, o Pedro dos evangelhos estava em uma fase de altos e baixos. Mas no livro de Atos, o gráfico da vida de Pedro seria uma linha alta, constante e estável. Depois temos o terceiro Pedro, o Pedro das epístolas, um homem que já sabia o que era ser pedra, sabia o que era ser estável. O Pedro que escreveu as 2 epístolas era um pastor experiente, mas este relato do Evangelho de João é a primeira aparição de Pedro. Vocês não acham maravilhosa a maneira como o Senhor tratou deste homem? Jesus foi muito positivo nesse seu primeiro encontro com Simão, ou a partir dali, o Pedro.
O versículo 43 relata que no dia seguinte Jesus foi para a Galiléia e se encontrou com Filipe. Quando eles se encontraram, Jesus disse a Filipe: "Siga-me." De acordo com dados históricos, Filipe tinha um negócio com cavalos. Hoje seria o mesmo que ser um vendedor de carros, porque naquela época os cavalos eram utilizados principalmente como meio de locomoção. Provavelmente, Filipe tinha um tipo de mente voltada para negócios. O versículo 44 relata que Filipe, André e Pedro, irmão de André, eram todos da mesma cidade. Depois que Filipe conheceu Jesus, ele se encontrou com Natanael e disse: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Preste atenção na argumentação básica presente em todo o Evangelho de João. Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E ele é aquele em quem você deve crer para ter a vida eterna. Esta é a argumentação básica deste livro e será repetida várias e várias vezes. Observe que esta mesma argumentação é repetida cada vez que um destes personagens é apresentado. Quando André anunciou Jesus a Pedro, disse: "Achamos o Messias." Isso é, o Cristo. Depois, a mesma coisa aconteceu com Filipe, quando encontrou Natanael. "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." João conta em seu Evangelho que se crermos que Jesus é o Cristo, Filho unigênito de Deus, teremos vida eterna, porque cremos nesta verdade básica a respeito de Jesus Cristo. Quero lançar um desafio para você aqui e agora. Você acredita que Jesus, que viveu na Terra 2000 anos atrás, é o Cristo, o Messias, o Filho unigênito de Deus? Você vive esta vida eterna, esta qualidade de vida da qual o apóstolo João está falando? A base doutrinária da igreja no Novo Testamento era a base da argumentação do Evangelho de João. O apóstolo Paulo afirmou que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Este mesmo apóstolo João, escritor do quarto Evangelho, afirmou no capítulo 4 da sua primeira epístola que podemos distinguir um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo de um falso. A linha mestra de uma doutrina que mede a autenticidade de um crente é esta pergunta: você acredita que Jesus é o Cristo? Portanto, agora que estamos finalizando mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo, deixo esta pergunta para você. Você acredita que Jesus é o Cristo? Você já está vivendo a vida eterna? Programe-se para estar conosco no próximo encontro com a palavra. Até lá, querendo nosso Deus. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.